Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós retornaremos ao nosso conteúdo na página 8 da unidade 4, onde nós vamos ver um pouco mais sobre os instrumentos musicais e suas características, tá? E para iniciar, eu vou apresentar para vocês um instrumento bem fácil de ser reproduzido, ou seja, de criá-lo da mesma forma como nós vamos ver e aprender sobre ele. Esse instrumento se chama flauta d'água. Isso aí, ele é um instrumento onde utilizamos uma garrafa PET, como a gente pode ver na imagem, com o seu interior cheio de água e ar também, porque a ausência da água, temos o ar na parte onde fica com o espaço livre sem água, porque a gente não enche até a boquinha da garrafa de água, tá? E um pedaço de cano, porque esse cano, dependendo do tamanho que ele estiver no interior da garrafa, ele vai soar de uma maneira diferente ao ser assoprado, tá? E assim nós vamos conhecer mais também como acontece a produção do som em um instrumento de sopro, como nós vimos na aula anterior, alguns exemplos, né? Então tá, vamos ver como é o som da flauta d'água. Prestem atenção. Viram só que interessante? Neste caso, a apostila sugere para que nós possamos criar uma flauta d'água, mas como talvez possa ser difícil vocês encontrarem esse tipo de cano, então a gente vai pular essa atividade. A garrafa até que é fácil de encontrar, mas o cano já não é tão fácil assim. Então a gente vai deixar essa atividade de lado, tudo bem? E na sequência, lá na página 9, nós temos uma dinâmica onde eu vou mostrar também para vocês a partir de um instrumento de sopro que também poderia ser utilizado com a flauta d'água ou com uma outra flauta que imita como o som da flauta d'água é produzido, que é a flauta de êmbolo, que eu já vou mostrar. E esses sons eles podem ser registrados, ou seja, eles podem ser representados com desenhos aquilo que está sendo tocado. Neste caso, eu vou mostrar para vocês uns desenhos diferentes desses que nós estamos vendo na apostila, para que vocês possam entender um pouco melhor, tá? Então, vamos assistir ao vídeo. Prestem atenção em como eu vou manusear a flauta de êmbolo quando eu puxo o caninho e quando eu empurro esse caninho ou palitinho para dentro, ela muda a entonação musical dela, ou seja, a nota que está sendo tocada. Aqui estamos então para conhecermos um pouco mais da sequência sonora que nós iremos ouvir agora com a flauta de êmbolo, ok? E aqui nós temos a flauta de êmbolo. Essa aqui é de bambu. Esse buraquinho é por onde sai o som. O buraquinho de cima eu assopro e por aqui sai o som. Primeiro som, vamos ouvir. Novamente. Viram que é uma linha reta? Vamos para o segundo som. Parece um M. Vamos lá. Novamente. Isso aí. Agora vamos para o terceiro som. Muito bem. Agora o quarto som. É uma onda e depois ele desce, tá? Isso. Agora o quinto som lembra uma onda. Vamos ver como ele é?
Isso. Agora o sexto som são 3 linhas retas na diagonal. Isso aí. Agora o sétimo som são 2 linhas retas na diagonal. O oitavo som é uma onda que sobe e desce, depois ela sobe. Vamos ver? E por último, o nono som é uma descida, com uma pequena curva no início. Isso aí! Viram como o som pode ser representado? Aquilo que eu toquei estava aparecendo a representação gráfica do som, ou seja, o desenho, tá? E aqui, na primeira atividadezinha que a gente tem, no lápis na mão, pede para que vocês façam em grupo para executar uma atividade semelhante. Porém, a gente vai fazer individual, cada um aí na sua casa, e nós vamos fazer ela um pouco mais simplificada, onde você deve registrar algumas linhas dos movimentos sonoros escolhidos por você. Você pode representar um som sem interrupções, que no caso pode ser uma linha reta, um som com algumas interrupções, com algumas ondas, como nós vemos nessa imagem da página 9 e como também nós vimos na representação que o professor fez, tá? No vídeo. Então aqui basta você criar 4 desenhos onde cada um vai representar um som, beleza? É bem simples. Feito isso, lá na página 12, nós temos uma outra atividade onde, como essa atividade era para ser feita em grupo, não tem como a gente fazer, então a gente vai pular essa parte, tá? Até porque nós não temos também uma flauta d'água para executar essa atividade. Mas acredito que com as explicações e com esse exercício anterior, vocês conseguiram e que consigam, espero assim, entender como o som da flauta d'água é produzido e como ele pode ser representado em desenhos, tá? Os sons podem ser representados em desenhos. E lá na página 11, a gente vai ver um assunto muito interessante, que são sobre as pessoas que fabricam instrumentos de forma artesanal, tá? É bem interessante. E temos um textinho aqui, vamos ler para a gente entender um pouco mais. Fazendo o som. Antigamente, os instrumentos musicais eram feitos artesanalmente, e dependendo do instrumento, era necessário muitos meses para eles serem construídos. O nome do artesão que fabrica instrumentos de corda, como o violino, o violão, a viola, contrabaixo, bandolim, guitarra e outros instrumentos. O nome dele é luthier, tá? É uma profissão onde ele constrói esses instrumentos de uma forma artesanal. É uma profissão muito antiga, tá? Apesar de hoje em dia haver fábricas de instrumentos, existem muitos luthiers em ação, ou seja, essa profissão ainda não acabou. Tem muitas pessoas que trabalham dessa forma ainda. Os instrumentos musicais são compostos de diferentes partes, cada uma delas tem uma função na produção do som. Meu nome é Paulo Roberto Braga Júnior, eu sou do luthier desde a década de 90. A profissão de luthier, na verdade, propriamente dito, é o profissional que mexe com instrumento musical, desde o corte da madeira pura, né, até a finalização. Tá? O que seria isso aí? Primeiro você verifica qual é o instrumento que eu vou fazer hoje. Vou fazer uma viola. O luthier faz o que basicamente, como eu disse? Ele faz a pesquisa também de quais são os materiais a serem utilizados no instrumento musical. No caso do instrumento acústico, que é o instrumento, uma viola, um violão, um cavaquinho, um bandolim, né? Existem muitas diferenças entre eles. E por isso, cada madeira tem que ser pesquisada para você equalizar melhor o som dos graves, o agudo,
o médio. E também, além disso, você tem que fazer uma composição de madeira que fique muito bonito para quem vai visualizar. Eu fabrico só instrumentos acústicos. Os instrumentos que eu fabrico aqui, como eu sempre gosto de frisar, é artesanal. Não é nada comprado, nenhuma parte do instrumento ele é comprado em terceirizado. É tudo feito à mão. Veja aqui as partes que compõem o violão. Depois, escute uma peça musical executada por este instrumento. Nós temos aqui, logo na parte do corpo do instrumento, nós temos o cavalete, onde as cordas do instrumento são presas, o mosaico, que é essa borda redonda que fica em torno desse orifício por onde acontece o fluxo de entrada e saída do ar, que é chamado de boca. Tá? Esse espaço, esse buraco, a caixa de ressonância, que é todo esse corpo do violão, onde produz o som lá dentro. Ele é amplificado lá dentro, porque na verdade o som é produzido pelas cordas que estão presas, né? Aqui nós temos, no caso do violão, a gente tem 6 cordas. Elas estão presas entre a cabeça ou mão do violão até o cavalete e ficam bem esticadinhas. E elas também podem ser reguladas ou afinadas pelas tarraxas, que são essas presilhinhas aqui, que nos possibilita apertar ou estender as cordas, onde nós chamamos isso de afinação, tá? Temos também a pestana, que é essa espécie de apoio para as cordas, as casas, que são esses espaços da corda, tá? De uma casinha para outra, o traste, que é essa pecinha que separam as casas, essas marcações branquinhas, e o braço, que é toda essa parte que separa a cabeça ou mão do violão do corpo do violão, tá? Da caixa de ressonância. Vamos ver uma execução musical com o violão. Olhem só, após abrir a realidade virtual que nós temos ali na apostila, vai aparecer um violão incompleto para que a gente possa montar esse violão. Caso vocês queiram abrir aí para confeccionar o violão, fiquem à vontade, tá? E aqui nós adicionamos as peças do violão nos lugares corretos. A caixa de ressonância, você vai montando o mosaico, olha que divertido. E vai escolhendo as peças aqui. A boca do violão, o traste, o braço do nosso violão e as cordas do nosso violão, né? Parabéns, você concluiu a montagem do seu violão. Clique nas cordas para ouvir o som do seu instrumento. Vamos tocar ele. Olhem só.
Viram só que legal? Façam essa experiência aí com o celular de vocês ou o celular de alguém, tá? Caso vocês tenham dúvida sobre a realidade aumentada positivo, pode perguntar para o professor que eu ajudo vocês a executarem esse aplicativo, tá? Diga aí, você já tocou um violão ou outro cordofone? Sabe como o som é produzido nesse instrumento? Como são tocadas neles as diferentes notas musicais? Troque ideias com seus colegas e professor sobre isso. Então, no caso dos instrumentos como os cordofones, as cordas elas podem ser percutidas, onde elas são batidas, que no caso podemos citar o berimbau. Elas podem ser friccionadas, quando nós utilizamos a haste para tocar o violino, e elas podem ser pinçadas, como pode ser também o violão, onde a gente usa uma palheta ou o próprio dedo para extrair som do violão, não é mesmo? E aqui na página 12 nós temos outros instrumentos cordofones que eu vou apresentar um pouco mais para vocês também. Você conhece esses instrumentos? São a cítara, o canoum, instrumento tradicional árabe, e o cantelê, instrumento tradicional finlandês. Todos eles são instrumentos de cordas que, diferente do violão, não apresentam braço. Vamos assistir ao som deles. Primeiro, o da cítara. O segundo é do canoum. O terceiro é do cantelê. Viram só que legal como podemos extrair vários tipos de sons diferentes dos instrumentos de cordas e cordofones? Então, a nossa aula fica por aqui e até a próxima semana. Tchau, abraço!